Olá, boa tarde, pessoal. Hoje, quinta-feira, hora de estúdio interativo. Gente, hoje o tema é super importante e a gente vai fechar o mês de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A gente vai falar sobre a questão da mulher nas religiões. O que se observa atualmente é uma suposta emancipação em muitos sentidos. Porém, quando se trata da religião, permanecem os padrões que categorizam uma esfera reduzida para as mulheres. Neste sentido, observamos que alguns segmentos religiosos tradicionais permanecem com uma estrutura hierárquica entre os gêneros, onde funções de liderança são destinadas exclusivamente aos homens. Por isso, entendemos ser relevante falar sobre a participação da mulher nas diferentes tradições religiosas. Por isso, eu trouxe especialmente aqui ao meu lado a Priscila Caldas, que é minha colega de redação, jornalista. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui hoje com você. Vamos conversar com a Milena Rabelo, estudiosa, para a gente discutir um pouco, esclarecer essa questão da mulher na religião, falar os preconceitos que ela ainda sofre, como também as conquistas, pois eu acredito que sim, hoje a gente podemos exaltar, agradecer, inovar, falar um pouco também das conquistas que a gente está lutando e conquistando em diversos setores da sociedade, inclusive dentro das religiões. Exatamente. Gente, a Priscila está estreando no Estúdio Interativo. É a primeira vez dela aqui no nosso programa. E eu e a Priscila, a gente quer agradecer e dar as boas-vindas para a nossa entrevistada, que é a Milena Rabelo, que é pesquisadora, cientista social pela Universidade Federal do Piauí. Boa tarde, Milena. Boa tarde. Tudo bem? Milena, para a gente começar a falar, eu gostaria que tu começasse a falar para a gente como foi que surgiu esse teu interesse de estudar a religião, de falar sobre religião, de pesquisar sobre as religiões. Falando um pouquinho da minha trajetória na academia, eu sou pagã, e eu já era pagã desde os meus 12 anos de idade. E aí, quando eu ingressei na universidade, no curso de Ciências Sociais, eu percebi que dava para estudar sobre paganismo e sobre religião antropologicamente, né, sociologicamente. Então, eu já trouxe esse meu interesse pessoal, subjetivo, como objeto de estudo, né? Então, tem uma influência pessoal minha, no meu gosto, né, na minha prática pessoal religiosa, que se tornou também uma prática acadêmica de pesquisa, né, de fazer ciência. E aí, quando a gente pensa no protagonismo das mulheres nos estudos sobre religião, a gente também não pode deixar de falar sobre o modo de fazer ciência, né? Pela presença da mulher fazendo ciência e de mulheres também enquanto sujeitos de estudo. Então, os estudos da religião realizados por mulheres não somente acrescentam mulheres às pesquisas, ao que já existe, ao que é predominantemente liderado por homens, né, pela masculinidade, mas a gente também busca reconstruir um instrumental de análise da nossa realidade, a partir das nossas experiências, entendendo que não existe ciência neutra, não existe neutralidade, então, de alguma forma, o nosso pessoal também influencia no que a gente faz cientificamente e no nosso papel de responsabilidade social fazendo ciência, né? Para quem nós estamos falando, como nós podemos nos fazer ser entendidas, né? Então, a gente vai também apontar a omissão que mulheres sofreram ao longo da história da ciência, né? E aí a gente vai questionar os parâmetros científicos também. Espera aí, né? Quem são os sujeitos de estudo e quem são os pesquisadores desses sujeitos, né? As mulheres, elas aparecem enquanto pesquisadoras, elas aparecem enquanto sujeitos da pesquisa. Então, a gente vai aí nesse sentido de compreender, né, que as religiões são afetadas, os estudos sobre religião são afetados pela presença das mulheres e é uma consequência também da influência do movimento feminista nas universidades, né? Então, o cenário religioso, ele vai ser marcado pela autonomia, pela emancipação das mulheres, como você falou, desde o final do século XX,
E aí a gente tem que compreender o papel da mulher nesse espaço religioso e quais são esses espaços religiosos que contam com as mulheres, né? Então, a gente, enquanto pesquisadora, eu, enquanto pesquisadora de movimentos religiosos no Piauí, e mais especificamente sobre o paganismo, e por ser pagã, procuro me perguntar sobre o que é a religião para as mulheres do espaço em que eu pesquiso, como as mulheres vivenciam essa religião, como elas se apropriam, como elas também rompem com o tradicionalismo religioso, que é hierárquico, como você falou, né? É uma hierarquia e é uma desigualdade entre homens e mulheres. Quando a gente vai pensar em lideranças religiosas, né, a gente vê a autoridade dos homens, mas espera lá, as mulheres também estão presentes nesses espaços, né? Então a gente tem que entender como elas chegaram até ali, considerando a trajetória delas anterior àquele espaço, ao privado, né, se tornando público. Então são todas essas questões que mulheres começaram a se atentar e mostraram a importância de se atentar a isso nos estudos sobre religião. De volta com o programa Estudo Interativo, hoje falando sobre o protagonismo da mulher dentro da religião, para fechar a nossa série de bate-papo em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A gente está falando com a Milena Rabelo, que é cientista social pela UFP. Milena, a gente falou aqui sobre o protagonismo da mulher, sobre essa questão A Priscila falou aqui sobre a liderança, sobre as mulheres pastoras, mas eu queria que tu falasse, eu fiquei curioso desde o começo do bloco sobre o paganismo. Como é o papel, qual é o papel da mulher dentro do paganismo? Pensar sobre o paganismo é entender ele como um movimento que foi reavivado ali no fim dos anos 80, início dos anos 90, sob forte influência da contracultura norte-americana e europeia, que foi um movimento com muita participação e protagonismo feminino de mulheres, justamente influenciadas pela luta pelos direitos das mulheres. Então, é também uma alternativa religiosa às mulheres que estão atentas ao seu protagonismo dentro das religiões. Então, o paganismo tem essa influência da presença feminina porque ele foi reavivado como consequência dessa luta dos direitos pelas mulheres. Então, a gente tem uma influência política e feminista também dentro desse movimento religioso. E aí, a gente trazendo agora para o nosso contexto do Piauí, e olhar para o meu campo de estudos em específico, que é a Vila Pagã, a gente tem o sacerdote, que ele é um homem, mas a gente vai olhar para a composição do nosso grupo, que é o Círculo Piaga, que é o grupo de pagãos da Vila Pagã, e ele é majoritariamente formado por mulheres. Mulheres que tiveram anteriormente trajetórias em outras religiões, como na Umbanda, na bruxaria, no xamanismo, e que encontraram no paganismo ali uma alternativa religiosa ao que elas pensam enquanto protagonistas, né? Então, pensar o paganismo está implicado com o movimento das mulheres, né? Pela validação também, pelo que as mulheres pensam. Algo que a Priscila falou foi sobre como as lideranças femininas têm que se provar no seu conhecimento, na sua prática, na sua formação, e isso é uma forma de validação. Nós temos que lidar com a validação, mostrar que nós podemos estar ocupando aqueles lugares frente, muitas vezes, a homens que não precisam, digamos assim, se esforçar tanto para estar ali, porque a estrutura daquele espaço favorece a eles. Então, as mulheres têm uma série de desafios que têm que vencer essas barreiras. A Priscila também falou sobre como essas lideranças também assumem outros papéis na família, no trabalho. Então, é uma série de obstáculos que precisam, né, ser vencidos para que a mulher esteja ocupando aquele lugar. Né? A ideia de que o privado, o lugar dela dentro da família dela, também é público quando ela chega num espaço religioso, porque muitas vezes ela vai ser julgada pela atitude dela como mãe,
como profissional, julgamento esse que muitas vezes, quando aparece relacionado aos homens, é muito mínimo em relação às mulheres, né? Então, o paganismo, ele assume também essa responsabilidade de estar atento ao protagonismo das mulheres, porque foi um movimento reavivado dentro desse contexto de luta pelas mulheres, né? E aí a gente pensa o paganismo enquanto uma religião de sacralização da natureza, e a gente vai olhar para essa natureza sob um viés também feminino, né? Essa natureza também é corporificada pelas mulheres. Então, o protagonismo das mulheres está no cerne do paganismo, porque a ética e os fundamentos pagãos estão relacionados ao protagonismo das mulheres. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Quando isso acontece, é porque alguma coisa não está acontecendo direito, né? Alguma coisa ali está passando despercebida. Então, os estudos sobre paganismo também estão atentos, né? É um campo de estudos próprio já, que se formou enquanto uma cátedra mesmo, os estudos sobre mulheres dentro da religião e dentro do paganismo, né? Foi tão forte esse movimento que a universidade, as ciências humanas, as ciências da religião, a antropologia teve que parar e pensar, opa, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, porque está emergente, está acontecendo agora. E a ciência tem esse papel de responsabilidade social. Então, se ela não está atenta ao que acontece na sociedade, ela não está mais servindo a essa sociedade. Então, ela perde um pouco do seu propósito, né? Então, também pensar as pesquisas sobre religião produzidas por mulheres como pesquisas que são responsáveis, cultural e socialmente. Milena, tem alguma pergunta, Priscila? Então, Milena, também eu criei a curiosidade de lhe perguntar em relação quais são os principais pontos que vocês defendem, ou que vocês tentam, a questão, vocês que são pagãos, tentam desmistificar, tanto dentro da religião, como também trazer para fora do meio de vocês hoje, os principais pontos que vocês tentam normalizar, ou trazer como quebrar conceitos, quebrar práticas, no sentido de fortalecer o papel da mulher dentro da religião como fora também. Quando se pensa em pagão, em paganismo, se vem logo a contraposição contra a igreja, né? Pagão é aquele que não é batizado, é aquele que não segue uma religião, mas não é por aí. Esse termo é um termo histórico que realmente a gente vai olhar para a história e vai perceber que o pagão era aquele que não se tornou submisso à Igreja Católica. Quando a gente pensa lá na época medieval, vai lá atrás recuperar isso. Mas pagão, hoje, o paganismo contemporâneo é uma série de movimentos que se autodenominam pagãos porque está sob um guarda-chuva de vários aspectos, né, que eles se caracterizam. E o principal aspecto é a sacralização da natureza, né? Perceber essa natureza não enquanto transcendente, uma coisa separada da nossa realidade, mas é que ela é intrínseca, ela é imanente. Então, perceber também que se eu sou parte da natureza, eu também sou sagrado. Mas qual corpo é sagrado? Qual corpo é considerado sacralizado? Nós temos aí que pensar também em gênero dentro desse movimento, né? As mulheres estão aí. Então, esse corpo feminino, esse corpo da mulher também é considerado sagrado? Dentro do paganismo, sim. Então, a gente tem que perceber as práticas dessas mulheres dentro desses movimentos. Falando dentro do paganismo Piaga, tem o papel de administração dos espaços, de organização, né, de forte interação durante os rituais, ali é o eixo que está lá para o apoio. Então, uma das coisas que a gente tenta desmistificar é que o pagão não tem religião. Não, ele só é diferente às religiões tradicionais, nós temos toda uma liturgia diferenciada, né? Então, não é que nós não temos esse compromisso religioso, muito pelo contrário. Quando a gente, assim, no dia a dia, vai percebendo as atitudes religiosas de pessoas que se autodenominam tradicionais, que seguem um rigor, a gente olha para aquela pessoa e, às vezes, a gente, dentro do paganismo, pratica uma série de dinâmicas religiosas que, se a gente fosse colocar numa balança, poderiam até ser consideradas mais religiosas do que aquele católico fervoroso que se mostra, né, tem uma atitude ali moral e ética com a religião e que nos menospreza. A gente, pera lá, né? Se a gente for botar numa balança,
vamos pensar isso direitinho, né? Então, uma das coisas que a gente tenta desmistificar é de que pagão não tem religião, pelo contrário, né? É tudo muito bem organizado e estruturado nos diferentes movimentos do paganismo, e as mulheres assumem papéis de liderança nos grupos, nos covens, né, que são os grupos de bruxaria também, e também desmistificar isso de que são religiões obscuras, né, são religiões misteriosas. Nós temos os nossos segredos religiosos, assim como toda religião tem os seus mistérios, mas não é algo que se contrapõe ao que é considerado tradicional e virtuoso, né? Então, as mulheres também assumem esse papel de desmistificar, porque as nossas práticas, elas também têm um compromisso social, né? Então, a gente entende que essa responsabilidade, quando assumida por mulheres, passa por muitos outros desafios, mas que quando a gente adentra esses espaços, nós temos a chance de desmistificar tudo isso, né? Milena, agora tem uma pergunta polêmica. Gosto. Gente, é o seguinte, a gente falou de várias religiões aí, a gente falou do protestantismo, a gente falou um pouco do catolicismo, a gente falou do paganismo. Milena, como você estuda as religiões, queria que você dissesse a sua visão como estudiosa. Qual a religião que, na sua opinião, como estudiosa, menos dá espaço para a mulher? E qual aqui, hoje, atualmente, a mulher tem mais espaço que pode se tornar aí uma grande liderança religiosa? Olha, é uma pergunta que justamente enquanto eu estudiosa eu não posso afirmar, porque a gente vai considerar os diferentes contextos. A Priscila está falando da experiência dela no pentecostalismo, da liderança de uma conhecida dela numa igreja, né? Eu estou falando sobre sacerdotisas dentro do paganismo, mas a gente tem que compreender a estrutura de cada religião, né? A gente tem que correr na história e perceber em que ponto as mulheres começaram a ganhar força no sentido de liderança, né? Então, eu não posso afirmar qual religião é mais aberta e se mostra com maior protagonismo feminino, porque eu tenho que olhar para o contexto em que ela está inserida. A gente pode considerar, por exemplo, lideranças religiosas no Nordeste e ser total diferente no Sudeste, no Norte do Brasil, porque são contextos que são pensados de forma diferente. Então, é muito contextual, a gente tem que olhar para a dinâmica daquele espaço, como ele é organizado dentro da cidade. Por exemplo, se a gente for analisar o movimento pentecostal em Teresina, pode ser muito diferente aqui do lado em Fortaleza, porque são cidades de dinâmicas diferentes e que sentem os espaços religiosos de forma diferente, e quem assume também a liderança desses espaços religiosos. Então, é uma polêmica que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que fazer uma análise contextual. Porque mas a questão cultural, né, Milena? Tem toda uma questão cultural. Em qual espaço ele está localizado e as dinâmicas daquele espaço que permitem avanços, validações diferentes ou que não, que propõem rupturas diferentes, né? Então, realmente, a gente tem que analisar contextualmente. Pronto. Milena, para fechar, infelizmente, nosso tempo está acabando. Queria que tu esclarecesse assim, rapidamente o que a mulher, em que pé está essa questão do protagonismo da mulher nas tradições religiosas em 2022, na sua opinião? Bom, a gente já conseguiu muito, como a Priscila até falou, já avançamos muito, né? A gente já conseguiu mostrar que nós temos que estar inseridas nesse espaço, porque, na verdade, nós sempre estivemos, né? A gente estava ali de alguma forma, mas a nossa prática e o nosso conhecimento era omitido, era assumido por homens, pelo masculino. As estruturas patriarcais, elas fazem isso, elas omitem, né, as mulheres que estão por trás, que sempre estiveram ali, mas que foram subjugadas, foram colocadas... a hierarquia, né? Alguém está em cima e alguém está embaixo. Então, a gente já conseguiu subir um pouco e mostrar, olha, nós temos voz, nós estamos aqui, agora nós vamos reivindicar o lugar que a gente pode assumir, né? Então, a gente já está num período que consegue visualizar a importância das mulheres nesses espaços. Os desafios são
assim, quando a gente pensa em desafios, a gente tem que olhar para cada espaço, né? Por exemplo, tem desafios dentro do pentecostalismo, que é uma mulher conseguir vir a liderar, se tornar pastora. Tem desafios, por exemplo, quem funda esse espaço religioso? Ele é fundado por homens ou ele começa a ser fundado por mulheres? Então, também tem essa questão da fundação desse espaço. Os desafios a gente assume hoje porque, além desse recorte de gênero, né, enquanto categoria analítica, para analisar a desigualdade entre homens e mulheres, a gente também tem que compreender sobre um viés da raça, da classe. Então, são vários atravessamentos para considerar isso. Mas a gente hoje já percebe a importância dessas mulheres, de nós mulheres nesses espaços, tanto que quando a gente não consegue visualizá-las nesses espaços, a gente já acha estranho, né? Então, a gente já consegue um pouco ter esse pensamento crítico. Onde estão as mulheres desse espaço, né? Então, isso a gente já consegue visualizar. E os desafios estão aí porque a gente tem várias outras vidas até chegar num espaço religioso. Tem a vida pessoal, profissional, a da casa, né? Mulheres que já são mães de família, já são muitas vezes mães solo. Então, tem toda essa trajetória que precisa ser considerada e não julgada, né? Não ser julgada sob um viés moral, né? Mas a gente compreender que essa mulher também assume outros compromissos para além da religião, e como cada um implica no outro. Muito bem. Milena, eu e a Priscila, a gente te agradece, tá, pela participação aqui no nosso programa Estúdio Interativo. Muito obrigado, foi muito bom ter você aqui conosco. A gente aprendeu muitos esclarecimentos a respeito sobre o protagonismo da mulher dentro da tradição religiosa e também entender um pouco sobre o paganismo, né, Priscila? Sim, é um assunto, de fato, muito desconhecido, creio eu, da população em geral. E eu colaboro com o André, dizendo que realmente foi uma honra. E obrigada, de verdade, por trazer esses conhecimentos para a gente discutir, colocar nossos pontos de vista em relação a esse assunto que a cada dia precisa de mais esclarecimento. Obrigado, viu, Milena? Agradeço pela oportunidade, né? Enquanto estudiosa, esse é também uma forma de ocupar espaços, né? Estar presente na programação, falando sobre protagonismo das mulheres na religião, também é uma forma de protagonizar, né? Então, muito obrigada também pela oportunidade, espero que tenhamos, firmarmos essa parceria, né? Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço novamente, André. Gente, a todos um ótimo final de tarde. Olha, final de semana tem estúdio interativo também no sábado, tá certo? E a gente te espera na próxima semana com mais estúdio interativo. A todos uma ótima tarde e até a próxima.